Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 196. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo que sempre tem no final da leitura. Hoje eu vou ler para vocês 2 Crônicas, capítulo 28 e 2 Reis, capítulos 16 e 17. Lembrando que se você ainda não segue Mulheres com Fé _oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. Nossos áudios de leitura bíblica, além do YouTube, também estão disponíveis no podcast do Spotify. Antes de começarmos a nossa leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela oportunidade que temos de ter acesso à Tua Palavra. Tantos lugares, Senhor, que não têm acesso a uma folha da Tua Palavra. No entanto, nós temos liberdade para aprendermos sobre Ti. Nos coloque, Senhor Deus, em nosso coração essa sede e fome de aprender mais o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê entendimento do que vamos ler hoje, que possamos amar o Senhor ainda mais a partir desta leitura e que possamos, Pai, amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Obrigado por esse momento mais uma vez e fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás, rei de Judá. Acás tinha 28 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar aos Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rimom e chegou até queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-os nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho do rei Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Odede, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estamos irados contra Judá. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilimote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adiai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não traga os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então, os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens, citados nominalmente,
Apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhe comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acás enviou os mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, trazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tímina e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-los. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que os haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares de todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 16, o reinado de Acás, rei de Judá. No 17º ano do rei de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Quish e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal.
derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou de frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e colocou sobre a base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada retal do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Ezequias foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 17, o reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não faça isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviam-se dos seus maus caminhos. Obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício.
Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo de sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfavaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhe ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfavitas queimaram seus filhos em sacrifício, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante deles vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas, mesmo quando estes povos adoravam o Senhor. Também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Bom, 2 Crônicas 28 e 2 Reis capítulo 16 tem muitas informações que são as mesmas, mas um capítulo completa o outro, um livro completa o outro. Tá? Vamos nos aprofundar um pouco em 2 Crônicas 28. Nesse capítulo, nós encontramos o rei Acás como uma figura central. Acás foi um dos monarcas de Judá, o Reino do Sul,
E a sua liderança foi marcada por escolhas controversas e pecaminosas. Acas não seguiu os caminhos do Senhor, ao contrário, ele se entregou à idolatria e à prática da adoração a deuses estrangeiros, desviando-se dos mandamentos divinos. No decorrer do capítulo, nós vamos ver consequências desastrosas das ações de Acas. A nação de Judá enfrenta a invasão de Israel, seu irmão do norte, e de outros inimigos. O povo sofre derrotas militares, perdas significativas e, o que é mais importante, o afastamento da proteção divina devido à apostasia do seu líder. Vamos ver os pecados e abominações que Acas cometeu. Primeiramente, ele seguiu o caminho dos reis de Israel, oferecendo sacrifícios nos lugares altos, que eram locais de culto pagão, e não nos altares dedicados a Deus no templo em Jerusalém. Essa prática contrária à lei de Moisés mostrava sua indiferença para com a adoração ao Deus verdadeiro. Além disso, ele fez imagens de ídolos pagãos e até mesmo queimou incenso a essas abominações no vale de Ben-Rinom. O vale de Ben-Rinom, também conhecido como Geena, era associado a práticas idólatras e rituais pagãos, tornando a ação de Acas ainda mais repugnante. A maldade de Acas não se limitou à prática de idolatria. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo, imitando os rituais pagãos de culto a deuses falsos. Essa atrocidade chocante revela a profundidade da apostasia de Acas e a sua total falta de respeito pela vida humana, incluindo a de sua própria descendência. A história de Acas também destaca a misericórdia e a paciência de Deus, que apesar da maldade do seu povo e de seus líderes, ele continua a oferecer oportunidades de arrependimento e perdão. Nesse mesmo capítulo nós vemos Judá sendo derrotado por Israel. É uma fase crítica da história de Judá, quando o reino enfrenta derrotas humilhantes nas mãos de Israel, do seu irmão do norte. A narrativa revela como as ações pecaminosas do rei Acas resultaram em consequências devastadoras para o seu povo, que agora enfrenta o impacto direto da ira de Deus. Então, os israelitas, liderados por Peca, o filho de Remalias, infligiram um golpe devastador em Judá. Eles tomaram posse de uma grande quantidade de prisioneiros, cerca de 200.000, mulheres, filhos e despojos de guerra, e a captura desses prisioneiros reflete o terrível custo humano dessa guerra e a tragédia que se abateu sobre o povo de Judá. Deus permitiu essa derrota como consequência das ações ímpias de Acas e do povo de Judá. Acas, como líder da nação, tinha a responsabilidade de guiar o povo nos caminhos do Senhor, mas em vez disso, suas práticas ímpias resultaram na perda de vidas e da liberdade dos seus concidadãos. Mesmo assim, teve um aviso de um profeta. Deus, em sua misericórdia, enviou um profeta chamado Oded para confrontar os exércitos de Israel e adverti-los contra manter os prisioneiros de Judá como escravos. Oded enfatizou que a ira de Deus já estava sobre eles devido às ações deles contra Judá e que mantê-los como prisioneiros só agravaria a situação. Esta intervenção profética serve como um lembrete da preocupação de Deus com a justiça e a compaixão, mesmo em meio ao conflito. Deus desejava que seu povo fosse tratado com dignidade e que houvesse oportunidade para a restauração e o arrependimento. Os líderes ouviram as palavras do profeta e decidiram libertar os prisioneiros de Judá. Eles forneceram roupas, calçados, comida e cuidados médicos aos cativos antes de enviá-los de volta para Judá. A atitude dos líderes de Israel, constatando com a brutalidade da guerra, demonstra uma compaixão inesperada e um reconhecimento de que as ações passadas haviam sido cruéis. Essa reviravolta inesperada na história destaca a intercessão de Deus e a capacidade dele de tocar os corações dos líderes, mesmo em momentos de conflito e hostilidade. A compaixão dos líderes de Israel
permitiu que um número significativo de prisioneiros de Judá fosse resgatado e voltasse para casa. No geral, esse capítulo ilustra vividamente como os pecados e a liderança corrupta de Acaz levaram Judá a enfrentar um período de sofrimento e derrota. No entanto, também revela a compaixão de Deus e sua disposição de trazer redenção, mesmo em situações aparentemente sem esperança. E aí, Acaz busca ajuda na Síria. Essa busca por ajuda revela ainda mais as consequências de suas más escolhas e a falta de confiança em Deus. A situação precária de Judá, após as derrotas nas mãos de Israel e de outros inimigos, levou Acaz a tomar uma decisão drástica. Ele enviou mensageiros com presentes aos reis da Síria, buscando apoio contra seus inimigos. Essa ação de Acaz é emblemática de sua falta de fé em Deus. Em vez de buscar orientação divina e confiar na proteção do Senhor, ele se voltou para uma potência estrangeira em busca de ajuda. Isso não apenas reflete sua própria fraqueza espiritual, mas também representa um desvio das práticas de confiança e dependência em Deus que deveriam caracterizar o povo de Judá. Além de buscar essa ajuda na Síria, Acaz continuou a afundar em sua apostasia religiosa. Ele ordenou a criação de um modelo de altar pagão que ele havia visto em Damasco, um altar que incorporava elementos da idolatria assíria. Em vez de purificar o templo e restaurar a adoração a Deus, Acaz introduziu práticas pagãs em Jerusalém. Enfim, Acaz representa um triste exemplo de como a busca desesperada por soluções humanas pode levar à apostasia e à traição à fé. Em vez de confiar em Deus e buscar sua orientação, ele colocou sua confiança em alianças humanas e comprometeu sua adoração a Deus em troca de ajuda militar. Bom, 2 Reis, capítulo 16, além de todas essas informações que eu falei em 2 Crônicas 28, elas se encontram nesses dois livros e nesses dois capítulos. Fala também de Acaz, né, que nós vimos. Mas o que eu quero colocar aqui como um complemento é por que Acaz construiu esse novo altar e mudou o culto em Jerusalém. Nós terminamos o mini estudo de 2 Crônicas 28 falando sobre isso. E algo que Acaz fez que foi horrível, que só piorou a situação. Então, em 2 Reis 16, dos versículos 10 ao 16, mostra que Acaz foi até Damasco, onde ele encontrou Tiglat-Pileser e viu um altar que o impressionou. Esse altar não foi imposto, o texto é claro, ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. Então, nós vemos aqui um sincretismo voluntário baseado em gosto pessoal do que em imposição política. Acaz queria modernizar o templo de Jerusalém, copiando modelos pagãos. Urias, o sacerdote, obedece prontamente. Quando Acaz retorna, toma um novo altar para si, oferece sacrifícios nele e rebaixa o altar de bronze, aquele ordenado por Deus, a um papel secundário. Está escrito lá no versículo 15, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. Essa expressão pode se referir à prática pagã de examinar vísceras de animais em busca de presságios, uma prática claramente contrária à revelação de Deus. Ao fazer isso, Acaz corrompe com a teologia do templo. Ele muda o centro do culto e não é apenas uma mudança arquitetônica, é uma mudança de coração. E quais foram essas consequências espirituais e políticas por conta dessa apostasia? Ele foi além, né? Acaz foi além da idolatria. Ele desmontou partes do templo, ele removeu os painéis, as pias e até o tanque de bronze. Está lá no versículo 17. Construído na época do Salomão, nos dias de Salomão, na verdade. Substituiu por bases de pedra e desmontou o acesso real ao templo.
Isso trouxe sérios danos. E de acordo com o que nós lemos anteriormente, em 2 Crônicas 28, os edomitas e filisteus invadiram Judá e o povo sofreu. A aliança com a Síria trouxe mais problemas do que soluções. Acás, em vez de buscar a Deus, aprofundou a crise espiritual de Judá. E essas atitudes de Acás têm reflexos no Novo Testamento? Sim, porque o espírito de Acás reaparece no Novo Testamento em líderes que preferem agradar os homens do que obedecer a Deus. Lá em João 12:43 diz que preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Também em Mateus 23, Jesus denuncia os líderes religiosos que distorciam o culto, valorizando o exterior e ignorando a justiça e a fidelidade. Acás fez o mesmo, mudou o exterior do templo, mas o coração estava longe de Deus. Além disso, lá em Atos 5, Ananias e Safira fingem consagração, enquanto escondem parte do valor. É o mesmo princípio de duplicidade espiritual que marcou o reinado de Acás. 2 Reis, capítulo 17, narra o fim do reino do norte, ou seja, Israel. É um capítulo longo, carregado de dor, juízo e de lições profundas. O último rei de Israel, Oséias, reina em meio ao caos político e espiritual. A Assíria se torna um instrumento do castigo divino, mas o texto deixa claro que o verdadeiro motivo do colapso foi espiritual, a idolatria persistente. O que mais impacta neste capítulo é perceber que Deus suportou por séculos a rebeldia do povo. Ele advertiu, enviou profetas, chamou ao arrependimento, mas chegou o dia em que ele precisou agir de outra forma. Então, quando que isso aconteceu? Qual que é o contexto histórico? Oséias, ele se tornou rei em 732 a.C., numa fase terminal do Reino do Norte. Ele assumiu o trono após a deposição de Peca por Tiglat-Pileser. Seu reinado durou 9 anos e coincidiu com a dominação crescente da Síria sobre o Oriente Próximo. Historicamente, o colapso de Israel foi resultado de uma série de decisões políticas e espirituais equivocadas. Do ponto de vista teológico, porém, o autor bíblico enfatiza que tudo aconteceu porque o povo pecou contra o seu Deus. Israel trocou o Deus vivo por ídolos mortos. Bom, para terminarmos aqui, o texto ele se divide em 2 blocos principais, a queda de Samaria e as razões espirituais da deportação. Nos primeiros versículos nós vamos ver a política falha de Oséias. Ele parou de pagar tributo à Assíria e tentou formar a aliança com o Egito, mas os egípcios não o ajudaram. A Assíria respondeu com força, sitiou Samaria e após 3 anos derrubou a cidade. Este evento encerrou 210 anos de história do Reino do Norte, iniciado com Jeroboão I. Mas o centro do texto está nos versículos seguintes. O autor explica que a queda de Israel não foi apenas política, foi a consequência direta do pecado. Lá no versículo 7 nos diz assim: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Olha o que eles fizeram. Eles prestaram culto a outros deuses, imitaram as nações pagãs, construíram altares e postes sagrados, queimaram incenso nos altares idólatras, ignoraram os profetas, seguiram ídolos inúteis, tornando-se inúteis, sacrificaram filhos e filhas, praticaram feitiçaria e adivinhação. Esses pecados eram antigos, mas foram aprofundados ao longo dos reinados. O texto afirma lá no versículo 22, eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. E o juízo foi claro, o Senhor os afastou de sua presença. Isso significa a perda da terra, da proteção e da presença de Deus. Essa parte do texto nos faz refletir profundamente. A queda espiritual sempre vem antes da queda visível. Quando um povo troca o Criador por suas próprias invenções, a ruína é apenas uma questão de tempo.
Bom, vamos terminar por aqui. É triste de ler isso, né? Mas são cumprimento de profecias anteriores. A queda de Israel e o exílio são os cumprimentos explícitos das advertências feitas por Moisés em Deuteronômio. Deus prometeu bênçãos pela obediência, mas também juízo severo pela idolatria. Os profetas também anunciaram isso com clareza. E o juízo ele não veio de surpresa. Deus foi paciente, mas como vamos ver ainda em 2 Reis 18, nós terminamos aqui com 17, a mesma advertência vai chegar também no Reino Sul. Além disso, o exílio também aponta para a necessidade de um Salvador. Israel fracassou, Judá também vai cair, mas Deus vai levantar alguém que cumpriria perfeitamente a lei. E esse é Jesus. Te encontro no próximo áudio. Que Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.